Boa tarde, pessoal. Nós somos o grupo 4, responsável pela apresentação dos ciclos bioquímicos do fósforo, da água e do oxigênio. O primeiro ciclo que a gente vai apresentar é o ciclo do fósforo. O ciclo se inicia pela ação do intemperismo nas rochas, ou seja, a ação de forças da natureza como a chuva, o calor, o vento, dentre outros. A rocha sofre um processo de erosão e seus sedimentos são transportados até o solo através da ação da água, da chuva ou até mesmo da ação do vento. Esses sedimentos contêm o fósforo, que se infiltram no solo através da ação da água. As plantas absorvem a água e, posteriormente, também absorvem o fósforo contido no solo. Seres vivos, como por exemplo no slide o coelho, comem a planta que contém o fósforo, fazendo com que os animais também tenham uma ação no ciclo. Quando as plantas e os animais morrem, os seres decompositores fazem com que o fósforo contido neles volte para o solo. A água proveniente da infiltração do solo é transportada até os rios, fazendo com que a água nesses rios também tenha o fósforo em sua composição. Os animais aquáticos, por conviverem nesse ambiente, também contêm o fósforo. Quando esses animais aquáticos morrem, ocorre a precipitação para o fundo do rio e, com o acúmulo de sedimentos juntamente com a ação do tempo, ocorre a formação das rochas, mantendo o ciclo do fósforo na natureza. O que pode prejudicar o ciclo? Ação predadora do homem sobre os animais marinhos, aliada à crescente exploração das fontes de fósforo pela mineração, pela ocupação desordenada do solo, pelo desmatamento e principalmente pelo incremento das atividades industriais e agrícolas, tem acionado a alteração da dinâmica desse nutriente no meio ambiente. Eu vou falar um pouco sobre o ciclo hidrológico, que é um ciclo também chamado como ciclo da água, né? Ele é um importante ciclo biogeoquímico, né, que caracteriza pelo movimento constante da água, que varia entre seus três estados físicos, que são sólido, líquido e gasoso, entre a atmosfera e a superfície do planeta, é, o, o que acaba compreendendo os solos, os animais e plantas, os seres humanos e a hidrosfera, no caso. Esse ciclo acontece em escala global, né? No planeta Terra inteiro ele funciona. E funciona como um sistema fechado. Isso significa que a quantidade de água que acontece nesse ciclo não se altera em nenhum momento. Ele é fundamental para o abastecimento de reservatórios naturais, para o fornecimento de água e diferentes formas de vida no planeta. E também para a regularização dos climas em várias regiões do mundo, no caso. A água compõe de forma majoritária o corpo humano, sendo responsável pelo transporte de sais minerais e também está presente em outros processos fisiológicos. Também é responsável pela manutenção do equilíbrio químico das formas de vida biológicas e também do meio natural, sendo o componente primordial para a existência da vida. E por fim, a forma das biomoléculas só é possível graças às propriedades físicas e químicas da água, o que capacitam executar suas funções biológicas, das quais são fundamentais para a composição do organismo. Ciclo do oxigênio. O que é? Bom, o ciclo do oxigênio é um ciclo biogeoquímico que garante a circulação do oxigênio pelo meio físico e pelos seres vivos. Esse elemento é extremamente importante para a sobrevivência dos seres vivos, sendo usado, por exemplo, na respiração celular. O ciclo do oxigênio garante a ciclagem desses elementos. Etapas do oxigênio. O ciclo do oxigênio apresenta diversas etapas relacionadas a ele, como por exemplo a fotossíntese, a respiração celular e a combustão, entre muitas outras coisas. Na fotossíntese, que vamos destacar, tem a formação do oxigênio por meio dos organismos fotossintetizantes, como são as plantas, as algas, por exemplo,
que são responsáveis por 95% do oxigênio da nossa atmosfera. Com oxigênio no ar, os seres vivos do ambiente fazem a respiração celular, um processo aeróbico de produção de energia, onde o oxigênio se conecta com o hidrogênio, assim formando a água, e assim voltando ao meio ambiente por meio de respiração e decomposição. E aqui vai um adendo. No final da respiração também é liberado o CO2, também conhecido como dióxido de carbono. Por isso, os ciclos do oxigênio e os ciclos do carbono se interligam. Bom, já sua importância, o ciclo do oxigênio é essencial para a sobrevivência da vida na Terra, uma vez que o oxigênio é utilizado em vários processos. São algumas funções desses elementos. Bom, é essencial para a respiração celular, ele forma a camada de ozônio e também é essencial para a combustão e decomposição. Alterações no ciclo. As alterações do ciclo do oxigênio são visíveis e são constantemente realizadas pelo homem, sendo elas nocivas para o nosso planeta e para os seres que habitam. De forma objetiva, uma das maneiras mais comuns de alteração é quando o gás carbônico, que é produzido por nós na queima de combustível e desmatamento, que é um dos principais agentes contra o oxigênio e assim contribui para o efeito estufa. Tendo em vista tudo isso, foi criada uma atenção especial para tentar reverter essas situações. Visando uma manutenção maior aos ambientes, foi criado inúmeros protocolos a serem seguidos entre os países, que buscam assim reduzir os impactos. Um dos principais protocolos a serem seguidos foi o Tratado de Montreal, criado em 1989, que ajustou os estudos necessários para suspender, ou pelo menos sentar, os agentes nocivos, preservando toda a atmosfera.